Normalmente, nós temos investido para que discípulos produzam discípulos. Eu não tive o privilégio que muitos aqui têm tido e que eu tenho incentivado um discípulo procurar outro discípulo. Eu não fui discipulado por uma pessoa, eu fui discipulado por um livro. E eu quero fazer menção deste livro por alguns momentos e eu quero ajudá-los a memorizar o conteúdo desse livro, ok? O título do livro é Segue-me, Conselhos Práticos para Novos Convertidos. O autor, Ralph Neighbor Jr. Então, neste livro eu aprendi desde cedo a fazer o meu devocional. Aprendi desde cedo a orar. Através deste livro, eu aprendi coisas maravilhosas que me acompanham até hoje, eu quero compartilhar com vocês. Você pode pensar assim, eu fiz uma decisão ao lado de Cristo. Então, eu aprendi aqui nesse diagrama. Na palma da mão, a primeira semana, eu aprendi, Cristo está habitando em mim, controlando tudo. Agora que eu recebi Jesus como Senhor da minha vida, Ele está habitando em mim, controlando tudo. Meus pensamentos, palavras e ações. Agora eu não vivo mais só. Posso trazer à nossa memória o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 28, 19 e 20. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Agora, percebamos bem essa maravilha. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando uma pessoa ouve o Evangelho, confessa Jesus como Senhor de sua vida, ela recebe o Espírito Santo para viver como uma testemunha. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, confessa Jesus como Senhor de sua vida, ela recebe o dom da salvação. Agora ela deve viver como um salvo. Ela deve viver como uma testemunha. Agora ela deve lembrar, Cristo está habitando em mim, controlando tudo. Pensamentos, palavras e ações. Amém? Dá para dizer? Cristo habitando em mim, controlando tudo. Vamos lá. Portanto, toda e qualquer dificuldade que possa aparecer na sua vida, lembre-se que o Senhor está contigo. Não nos esqueçamos que o Senhor está conosco, amados. É muito importante isso em nossas vidas. Então, vamos seguir ao conteúdo do livro Segue-me, Conselhos Práticos para Novos Convertidos. Eu aprendi nas primeiras semanas, agora eu faço parte de um corpo, que é a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Então, eu faço parte do corpo. Cristo é o cabeça e eu sou membro da igreja. Você fez a decisão, você faz parte do corpo de Cristo. Essa é uma figura de linguagem que é usada para o povo de Deus, para a igreja. Outra figura é família, outra é lavoura. A figura de um corpo, Cristo é o cabeça e nós somos membros. Portanto, cada um de nós deve descobrir qual é o seu dom, qual é a sua função no corpo de Cristo. Então, bora lá. Cristo habitando em mim, controlando tudo, faço parte de um corpo, que é a igreja. Ok? Depois eu aprendi que eu convivo com duas naturezas. Alguns teólogos não gostam dessa expressão, duas naturezas. Então, eu comecei a queimar as minhas pestanas. Poxa, se eles dizem que isso está errado, como é que eu posso fazer para explicar para eles? Então, é fácil de responder biblicamente. Agora que eu tenho Cristo habitando em mim, controlando tudo, ninguém pode negar que nós convivemos com o velho homem e novo homem. Fácil a solução. Se para você há dificuldade de duas naturezas, natureza velha e natureza nova,
não vai poder negar, pois Paulo diz isso aos Efésios, capítulo 4. Paulo diz, em Colossenses 3,5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, nós convivemos com uma natureza terrena. Essa que é a realidade. Paulo manda a despir-se do velho homem e a revestir-se do novo homem. Quando nós damos lugar ao pecado, aí é o velho homem que está sobressaindo-se. Então, eu preciso mortificar a minha natureza terrena e preciso dar lugar à minha nova natureza, ou seja, ao novo homem. Deu para pegar isso aqui? Vamos avançar? Cristo habitando em mim, controlando tudo, pensamentos, palavras e ações. Eu faço parte de um corpo que é a igreja, mas eu convivo com o velho homem, que muitas vezes me atrapalha. Quando porventura eu pecar, aí o que a Bíblia diz? 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se porventura eu pequei, seja contra minha esposa, seja contra meus filhos, ai, pastor, peca? Peca. Pastor é ser humano também, tem a natureza pecaminosa, luta diariamente. Então, o que é que eu devo fazer? Me arrepender e pedir perdão à esposa ou aos filhos e, principalmente, a Deus. Ok? Olha que versículo maravilhoso. 1 João 2,1. Filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Bora lá, memorizar. Cristo está habitando em mim, de agora em diante, controlando tudo. Meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações. Preciso me lembrar que eu faço parte de um corpo. Eu faço parte da igreja. Como membro da igreja, eu devo atuar com todo amor, toda dedicação, toda responsabilidade. E Cristo é o cabeça, Ele é quem governa. Cristo habitando em mim, controlando tudo. Faço parte de um corpo que é a igreja. Convivo com o velho homem e o novo homem. E a salvação tem 3 aspectos. Passado, eu fui salvo plenamente. Estou sendo salvo e serei salvo para sempre. A gente chama isso de santificação progressiva. Eu fui santificado, estou no processo de santificação, me santificando, e um dia não lutarei mais contra o pecado, porque ele já não mais existirá. Deu para pegar? Cristo habitando em mim, controlando tudo, faço parte de um corpo, convivo com 2 naturezas, o velho homem e o novo homem. A salvação tem 3 aspectos. Há 4 fontes de autoridades, 3 são inapropriadas e só uma fonte de autoridade é apropriada. Pare e pense comigo, qual é a fonte de autoridade para você viver neste mundo? Você mesmo, o homem? É uma fonte de autoridade falível, inapropriada. É o líder da igreja? Com todo respeito, amo o pastor Volney, amo o pastor Jaime, apesar do pouco tempo que nós temos juntos e trocado mensagens pelo WhatsApp, mas como cristão eu te amo. Olha, eu sou pastor, mas pastores são falíveis. Ninguém deve depositar a confiança 100% no homem. Porque homens são falíveis. Jesus não se decepcionou com o homem porque ele conhecia a natureza humana, ele sabia o que era o homem. Você vê isso em João capítulo 2, versículos 23 a 25. Tá? Então, qual é a fonte de autoridade? Você mesmo? Eu vou viver do meu jeito. A fonte de autoridade é o líder espiritual? A fonte de autoridade é a igreja? Algumas pessoas conseguem dizer assim, a minha igreja é a certa. Na minha igreja a gente sempre fez assim e vai viver assim. Amados, a igreja é composta de pessoas, e pessoas são falíveis. Há tradições boas e tradições não tão boas. Há tradições que caducam. No passado, tradicionalmente os pastores usavam um
fato, um paletó, tá? No passado. Hoje, conheço no Ceará, não conheço nenhum que está a usar paletó, poucos usam paletó, que era uma tradição. Certa feita, eu recebi um telefonema, anos atrás, eu era pastor na Igreja Batista Regular da Esperança, um líder aqui de Fortaleza, amigo meu, Adilzão, tomei uma decisão, de hoje em diante não vou mais usar paletó na igreja, muito quente, não. Adilzão, separei aqui um paletó para você, quando puder, venha buscar. Detalhe, esse pastor, 2 metros de altura quase, olha o meu tamanho. Eu não ia dizer ao meu querido irmão que não é? Seu irmão, muito obrigado. Aí eu fui lá buscar. Pensei, eu vou levar no alfaiate, e aí ele corta. Ia sair mais caro do que se eu comprasse outro. Então, eu pude abençoar uma outra pessoa, mais ou menos do porte daquele pastor amigo meu. Eu quero dizer que viver debaixo da autoridade da tradição da igreja é perigoso, extremamente perigoso. São 3 fontes de autoridades perigosas e só uma que é ideal, que se chama a Bíblia, a palavra de Deus, que devemos ter como nossa única regra de fé e conduta, única regra de fé e prática. As Escrituras Sagradas, elas são infalíveis. As Escrituras Sagradas, elas nos são úteis para o ensino, para repreensão, correção e para educação na justiça. E olhe, a finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que texto magnífico. Tito 2, 11, 12 e 13. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Eu gosto de dizer, o povo de Deus é para ser um povo educado. O povo de Deus é para ser um povo que realmente vive de maneira exemplar. O povo de Deus é para ser um povo que vive segundo o padrão que Deus estabeleceu. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a aguardar a vinda de Jesus, amém? Ah, dia glorioso, quando ele vier nas nuvens. Varões galileus, porque estáis a olhar para as alturas, esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, do mesmo modo virá. Então, a igreja precisa viver respirando isto. O Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele disse, ide fazer discípulos. Ah, eu vou obedecer, eu vou fazer discípulos. O Senhor Jesus Cristo, registrado por Marcos, e pregai o evangelho. Ah, eu vou pregar o evangelho. O Senhor Jesus Cristo disse, e agora registrado por Lucas, e que em seu nome se pregasse arrependimento a toda criatura, começando em Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo disse, registrado por João, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então vamos lembrar, amados, da mesma maneira como o Pai enviou Jesus Cristo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como foi que o Pai enviou Jesus Cristo, seu Filho? Enviou numa atitude amorosa pelos pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é João 3,16, muito conhecido. Agora poucos conhecem o 17. Porquanto Deus enviou seu Filho onde? Ao mundo. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós somos instrumentos para a salvação dos perdidos. Como discípulos, devemos nos reproduzir em outros discípulos. Vamos recapitular. Cristo está habitando em mim, controlando tudo. Faço parte do corpo que é a igreja.
Convivo com o velho homem e o novo homem. A salvação tem 3 aspectos: passado, presente e futuro. Há 4 fontes de autoridades no mundo, mas 3 não são confiáveis. Só uma que é confiável, a palavra de Deus. E, por fim, eu aprendi o princípio 5 mais 5. Dá para dizer? Princípio? Está fraquinho? Princípio? E o que quer dizer esse princípio 5 mais 5? Quer dizer o seguinte: eu vou evangelizar 5 pessoas e vou orar por 5 pessoas. Você pode escrever no caderno o nome de 5 pessoas para orar por essas 5 pessoas. Então, o desafio é em um ano, pastor Jaime. Estamos 13 de novembro de 2022. Então, 13 de novembro de 2023, cada um de nós ter se reproduzido, pelo menos, em um outro discípulo. Deu para pegar o desafio? Temos um ano. E eu vou cumprir isso também, tá certo? Eu nunca fui daquele tipo de professor de dar tarefa e não fazer a tarefa. Aliás, tive o privilégio de ser seu professor no Cariri, não é verdade? Eu saía com vocês para evangelizar? Saía. Naquela época, sabe quantos versículos vocês memorizaram? 55 versículos em 2 semanas. Tá? Amados, como discípulos do Senhor, façamos discípulos. Amém? Não esqueçamos destas verdades. Vamos viver assim. Se você não conseguiu pegar o diagrama, eu já disse no início, não é meu, não quero receber os louros, é de Ralph Neighbor Jr., do livro Segue-me, Conselhos Práticos para Novos Convertidos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Conforme o tempo que me foi passado, consegui hoje, rapaz, terminar 5 minutos antes. Tá bom? Muito obrigado. Pai, mais uma vez em tua presença chegamos com gratidão em nossos corações. Te louvamos por quem tu és. Pai, nós só o amamos porque primeiramente o Senhor nos amou. Queremos viver neste mundo demonstrando que somos pessoas que amamos ao Senhor e amamos pessoas, imagem e semelhança do Senhor. Abençoe o restante da noite, tudo que iremos ainda fazer, pois queremos fazer todas as coisas como diz a tua palavra. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Pai Santo, nos conceda uma boa semana na tua presença, uma semana frutífera. E traga pessoas ao nosso encontro para que nós possamos discipulá-las. Pedimos tudo agradecidos no nome de Cristo a quem amamos. Amém. Podem sentar, por gentileza, eu vou passar a palavra ao pastor Jaime com muitos agradecimentos. Deus abençoe. Então, tivemos aí uma bela aula de evangelismo com professor de evangelismo experiente, missionário atuante. Então, resta-nos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer aquilo que Deus quer que façamos, que é levar o evangelho àqueles que estão perdidos. Nós ouviremos agora um pós-lúdio instrumental. Você pode orar silenciosamente, meditar no que foi pregado, o que foi dito, e uma boa semana a todos. Deus abençoe.